Joseph chegou no clube de cavaleiros estressado. Evangeline tinha sumido para a casa de Manuela, tinha dormido super mal e ainda por cima tinha uma maluca na sua casa que foi demitida com sucesso. Aquela loira veio com palavras e depois foi achando que podia se agarrar a ele. Joseph não gostou quando ela chegou. Sempre ficava olhando e chamando seu nome num ronronado que somente Evangeline tinha esse direito. E agora a mulher tinha encurralado num quarto com o cheiro estranho que tinha e quando deu por si estava nos braços da mulher. Sentiu-se até mesmo sujo e quando teve forças de novo empurrou a mulher longe. E quando saiu do quarto, deu de cara com ela e os olhos marejados. Foi naquele momento que soube que tinha dado merda de vez. Tentou conversar com ela depois, mas Evangeline tinha passado a noite longe dele e isso a fez acordar com o frio. E quando chegou no café soube que a sua mulher tinha ido dormir no quarto da sogra, isso o fez gelar. Normalmente, logo surgiria a velha mal-amada em sua propriedade xingando tudo que Evangeline faz. Da última vez, veio falar asneira quando a mesma estava de cama depois de uma gripe ruim. Teve que pegar a mulher pelos cabelos e jogar fora. Pensando na sogra, aquela loira maldita veio de lá não? Aquilo o fez coçar o queixo. Olhando para sua bebida agora, ficou imaginando como seria voltar para casa. Ricardo e Gabriel lutavam com cartas roubadas e tudo que Joseph queria era explicar para Evangeline que seu coração só bate para ela. Outro bufo de sofrimento. Os amigos reviraram os olhos até que Miguel apareceu desesperado, fazendo os três amigos olharem por onde o mesmo passou. Porque Miguel era conhecido como um touro louco e o vendo sem fôlego e branco é porque deu ruim, deu merda. Elas vão embora. Elas estão planejando ir embora daqui a 2 meses. Miguel caiu contra uma cadeira do lado de Joseph, pegando a garrafa e bebendo licor com tudo. O que diabos aconteceu com você? Ricardo chegou com braveza enquanto Gabriel veio ao suporte e tudo que Joseph fez foi observar enquanto ouvia. Ela vai embora. Ela o deixaria. Aquilo fez cair de vez na mesa dura e maciça, fazendo os três ficarem chocados com bocas abertas. E, acho que ele morreu. Gabriel voltou ao amigo. Parem de chorar, elas sempre ameaçam, mas nunca vão embora. Quem conhecia aquele barrigudo sabia que sua forma grossa era uma camada de defesa, mas Joseph não está em um clima muito bom para aguentar esses problemas. Joseph olhou para Gabriel com nojo, só porque ele não se casou por amor em primeiro lugar, não viesse julgar até onde tudo ia chegar. Evangeline e ele sempre foram fortes, mas ultimamente as coisas não andam bem e a mulher está entrando em pânico. Às vezes, toma a iniciativa de coisas horríveis, mas fugir sem os filhos? Evangeline nunca iria abandonar os meninos, iria? Os gêmeos e a pequena princesa? Aquilo o fez gelar, ele cairia sem sua companheira. Só porque seu casamento é uma bosta, não venha comparar com o meu. Miguel rosnou irritado, batendo na mesa. Só porque seu casamento é uma bosta, não venha comparar com o meu. Miguel rosnou irritado, batendo na mesa. Pelo menos o meu tem filhos, e o seu tem? Ricardo olhou chocado para Gabriel. Ainda casado com aquela bicha cega maluca? Isso ia dar uma briga grande porque o touro se levantou prontinho para dar um soco no barrigudo. Ricardo foi separar olhando para Joseph, mas tudo que fez foi ver. Chega! Sem briga aqui, lembras? Ricardo berrou, empurrando cada um para um lado enquanto olhava para Joseph. Alguma palavra? Eu não, foi ele que tocou num assunto delicado. Acabou abrindo um sorriso cruel. Mas Miguel, vamos com calma, amigo. Joseph puxou o mesmo para a mesa com uma força enorme que só mostrava seus tons agressivos e surtos de raiva, fazendo os três engolirem em seco. Todo mundo sabe que o Gabriel devia tomar cuidado com o que fala, não? Sem contar que é claro que, se a Gabriela for embora, o homem barrigudo morre de desespero, não é mesmo? Joseph sorriu, enquanto Gabriel mostrou o dedo do meio. Num momento silencioso, os homens começaram a se acalmar. Joseph acabou por olhar em volta. Aquele clube de cavaleiros sempre foi seu sonho de jovem, e depois do casamento o sogro deu a ele metade do clube, o fazendo olhar para aquele estabelecimento como uma conquista pessoal. O banco ia para o caminho certo, e aquele clube sempre foi um lugar para se divertir com os homens. Seu estilo sempre foi gótico porque Evangeline sugeriu, enquanto os dois esperavam o casal de gêmeos, góticos combinam com um clube de cavaleiros. Foi o que ela resmungou enquanto viam a decoração da casa. E os entalhes em madeira o fizeram passar a mão. E por que todas estão tão ativas sobre fugir? Ricardo soltou no meio do silêncio. É aquela loira que está dando problema para Evangeline. Todas decidiram juntar as panelas e ir embora.
Miguel cutucou os próprios dedos, olhando para Joseph, que parecia nervoso. Ricardo acabou rindo junto com Gabriel. Qual a preocupação então? As risadas fizeram Joseph se sentir inútil. Seus sentimentos não eram brincadeiras, a insegurança da esposa não era brincadeira e se sentiu ainda pior que naquela noite ela não veio conversar e resolver as coisas. Evangeline realmente prefere conversar com outras pessoas do que ele e isso o deixou triste. Ela não falou nada sobre a menina pular em cima de mim, nem mesmo brigou, ela simplesmente está triste. O passado dos pais dela condenou o relacionamento dos dois. Evangeline tenta a todo custo no casamento agradar tanto. Então, por que vocês dois estão preocupados? Ela nem falou nada, eu ficaria feliz se Gabriela não falasse nada. Joseph ficou pensativo. Devia estar feliz, tem homem que cairia de amores por essa reação. Ricardo bateu de leve no ombro de Joseph. Falar com esses dois era como falar com uma porta. Joseph, tudo o que fez foi olhar para o vazio. O que ele poderia falar para que os dois amigos vissem que ele está sofrendo? Ou sofrer por sua mulher não valia a pena deles. Ele ama a esposa e quer que ela fique bem ao lado dele, ele quer resolver as coisas. Sabia do pânico de Evangeline, a mãe dela tinha sido abandonada numa casa de campo com 8 crianças, enquanto o pai tinha sido um vagabundo na cidade. Force uma conversa com ela. Miguel finalmente comentou algo, fazendo Joseph olhar para os amigos. Depois que peguei ela nos meus braços ontem, fugiu como um cervo para longe. Joseph não era conhecido como bom com palavras. Então jogue-a na cama e faça-a te ouvir, como sempre, acabe suas discussões na cama. Gabriel resmungou sobre o óbvio. Isso fez Joseph tremer na perna, deitar-se com ela? Isso causou um certo pavor, o olhar de pânico surgiu em todos os homens ali naquele momento. O que de fato está acontecendo nesse casamento margarina que todos ali invejam? Para os três, Joseph tinha uma vida perfeita, uma mulher submissa, 3 filhos lidos e arrumados, uma casa lida e arrumada, e mesmo Joseph sendo tímido para desconhecidos, ele era um sortudo na vida, porque o mesmo era um órfão que foi adotado por um casal que precisava de um herdeiro e, mesmo sendo adotado por um propósito, ele ganhou o amor dos pais. Tinha uma saúde de ferro, foi para uma das melhores escolas de cavaleiros e ainda por cima foi para a Marinha do Brasil. E foi no primeiro ano de volta, num baile, que conheceu a mulher dele, quando os 3 viram, o mesmo estava casado. Não fazemos mais. Foi uma fala seca e sem emoção. Aquilo o deixou exposto aos demais. Será que não fazer está dando mais paranoias na mente dela? Miguel tentou ser o mais sensível. Joseph sentiu raiva e um medo que ele não entendia por quê. E por que ela sentiria isso? Porque, se vocês não fazem há semanas, ela pode estar sensível. Miguel nunca pensou de fato que ia ser o sensível. Perdeu o fogo entre vocês? Gabriel acabou rindo da piada, tentando aliviar aquele clima tenso no ar. O olhar tão frio que veio de Joseph foi a última gota de água naquele copo quase transbordando. Acabou o fogo? Foi o rugido do inferno. Eu não consigo mais sentir o fogo, porque eu tenho medo de vê-la morrer de novo nas minhas mãos. Meu desejo quase a fez morrer, entende o que é isso? Você não ia ligar da sua mulher morrer porque está dando uma droga de herdeiro porque você simplesmente pode se casar com outra. Mas eu realmente amo a Evangeline, eu a amo demais. E eu descobri que ela é uma das coisas mais importantes para mim. O tom foi aumentando e Gabriel, com o tom irônico, diminuiu. Saber que no parto eu quase a perdi, faz-eu perder todo o fogo que eu sinto por ela. Ouvir da parteira decidido se devemos matar minha mulher para salvar a outra criança que dividia o ventre com Dália. Acho que isso foi forte, mas acho que isso mostra porque Evangeline foi atrás das meninas ao invés de falar com você sobre a imagem que viu. Miguel olhou o amigo. Você tomou a decisão de não querer dormir mais com ela, mas a relação de casamento é entre 2 pessoas. Você a afastar por medo e não comunicar as razões faz Evangeline, traumatizada, imaginar que o marido que devia proteger e ser seu amigo está nada interessado nela e está pulando no meio das saias de uma loira qualquer. Você entende como ela deve estar se sentindo? Miguel o chacoalhou no meio do discurso. Gabriel ficou surpreso pela lógica, Ricardo até concordou com Miguel. Pelo visto, além de músculos, ele tem cérebro. Isso o fez rir. Joseph tinha sido jogado na realidade, fazendo-o gelar. Evangeline pode ter errado em ir atrás das meninas. Ricardo voltou ao amigo. Mas acredito que ela só voltou para as meninas porque você a afastou e, em vez de buscar seu apoio,
Ela foi atrás de uma rede de apoios que a entende. Evangeline de fato poderia estar sofrendo mais do que mostra. O marido fica 2 anos sem nem mesmo olhar para ela e, agora com essa imagem, a mente da moça deve ter ido para as cucuias. Agora está explicado por que ela quer sumir daqui a 2 meses. Ser abandonada pelos 2 anos é a coisa mais cruel do mundo. Gabriel não notou o olhar de peixe morto que vinha de Joseph. Fez ela sentir que só servia para cuidar dos filhos, um objeto na casa que é usado e depois descartado. Por isso que ela quer fugir daqui a 2 meses. Gabriel tomou um soco de Miguel que fez o homem rodar antes de tomar rumo. Ricardo voltou para Joseph. O ignore, Gabriel é um imbecil. Tudo que o Joseph fez foi dar de ombros. Nunca tinha pensado nesse ponto. Seu afastamento foi para tirar aquela mente em sua mente dela perdendo sangue em seus braços, mas nunca pensou que seu afastamento ia machucar tanto sua esposa e aquilo o fez chorar. Ela vai embora porque Joseph não foi bom o suficiente e irá arrumar um amante italiano. Aquilo o fez quebrar de vez, caindo contra a mesa. Calma, precisamos de mais informações do que as mulheres estão tramando. Ricardo serviu mais álcool ao mesmo